Oi, amigos e amigas, tudo bem? Então, bom, queria primeiramente saber se vocês treinaram a correntinha, conseguiram encomendar as agulhas, aquele material básico que eu comentei. Enfim, eu acrescentei as coisas que eu acho que realmente são importantes. E quem vai fazer uma compra, às vezes online, quer comprar uma coisinha a mais, vai comprar uma agulha. Então, já podia fazer o kit, tá bom? Então, eu decidi que hoje vou mostrar para vocês um ponto, que é o segundo ponto, tão importante quanto a correntinha que vocês já aprenderam e já treinaram. É o ponto baixo. E em outro momento eu vou gravar um segundo vídeo que é sobre o ponto duplo, tá? A gente também chama de ponto alto. É bastante parecido ao ponto que eu vou ensinar hoje. E eu acho que com esses três pontos, a correntinha, o ponto baixo e o ponto duplo ou ponto alto, acho que a gente já pode começar o nosso projeto. Eu fiquei também pensando o que eu ia começar ensinando vocês. Aí hoje eu decidi até apresentar minha colcha. Essa colcha aqui foi meio desafio e vai trazer para vocês também como uma esperança, vamos dizer. A gente começa a fazer, é super difícil, os pontos não saem bonitos, mas a gente tem que ir insistindo, tá? O trabalho manual exige a insistência, você tem que perseverar ali. Essa colcha, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, eu demorei 2 anos para fazer, eu quase desisti dela. Porque o projeto inicial terminava exatamente aqui, tá? Só que quando eu terminei ela, eu não cabia em nada. Eu punha num poltrona, não cabia, eu punha no sofá, não cabia. Eu falei, poxa, eu gostei tanto desse projeto, eu vou ampliá-lo até que ele caiba na minha cama e sirva de colcha. E, enfim, eu fui tentando lidar aí com a progressão aritmética, geométrica, nem sei como, calcular os pontos, porque na verdade os pontos começam a ter uma mudança de cada volta que você dá, tá? Eu fico imaginando se eu desfizesse essa colcha e só com o fio até onde eu conseguia chegar. Eu acho que eu chegava até Guarulhos, saindo aqui da Paulista, porque é muito fio, ela é muito pesada. E, enfim, eu gosto muito dela, estou contente com o resultado, mas ela tá cheia de defeitos. E é como a gente, né? A gente tenta não olhar os defeitos ali, né? Tenta mostrar o trabalho sem que a pessoa veja tantos defeitos, mas os defeitos estão ali, eles fazem parte do trabalho manual. E eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai conseguindo superar os defeitos, mas como a gente é um ser ambicioso, a gente vai também querendo coisas mais difíceis e os defeitos também vão aparecer, eles fazem parte, tá? Então, isso tudo para dizer que persistam, porque realmente no começo as coisas saem tortas, você fala, poxa, por que o meu está saindo desse jeito? Está saindo desse jeito porque é uma questão de você adquirir a habilidade. Tá bom? Então vamos aprender o ponto baixo agora? Vamos lá então. Gente, vamos começar então? Olha, vou ensinar o ponto baixo para vocês. E já que nós vamos ficar treinando muito o ponto baixo, eu pensei que a gente podia ter uma utilidade para aquilo que a gente produzir. E pensei que a gente pode fazer essa circunferência e usar como um apoiador para nossas xícaras de chá, que está já fazendo bastante frio. Então é legal para apoiar nossas canecas, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer hoje, tá legal? O que nós vamos precisar? Atenção, agulha, eu vou usar a agulha número 8, que é 5 milímetros, tá bom? Você pode usar a agulha que você tiver, tá? Vamos precisar de uma tesoura, que também pode ser a que você tiver, claro. Uma agulha, que de preferência aquela de tapeçaria, número 14, para a gente esconder os fios, que eu vou mostrar depois como é que a gente esconde. E se você já conseguiu comprar seus apetrechos, né? Um alfinetinho desse para a gente marcar o ponto, tá? E claro, linha. Eu vou usar hoje aqui a linha Barroco da Círculo. É uma linha de algodão bem gostosa, macia, mas você pode usar lã, você pode usar o que você quiser. Eu vou usar ela tem ela é bem gostosa. Eu não costumo usar para fazer trabalhos grandes assim, mas eu acho ela gostosa no tato, tá bom? Vamos lá então? Então deixa eu tirar isso aqui daqui e vamos começar. Gente, eu vou começar ensinando para vocês aquilo que a gente chama de anel mágico, tá? O anel mágico. Ele é um jeito que parece
parece tão difícil e ao mesmo tempo ele é tão fácil, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazendo um nó, começa fazendo um nó. Só que a gente não vai apertar o nó, a gente vai deixar o nó frouxinho, tá? Pra gente poder trabalhar dentro do anel propriamente, que é esse aqui, certo? Então, como na correntinha, a gente vai trabalhar sempre sobre o fio mais longo. Então, nós vamos fazer o nó, tá? Um nó que a gente não vai fechar, a gente vai deixar ele abertinho. E vamos trabalhar aqui dentro, tá? Então, a gente coloca a agulha dentro, pega o fio que está do lado de fora, traz ele para fora, certo? E novamente a gente pega o fio e traz para dentro, tá? Dessa forma a gente fez o ponto e estamos com o anel, tá? Bom, tendo feito isso, a gente vai fazer um ponto correntinha, tá? Um ponto correntinha. E agora, dentro desse anel, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, atenção como a gente faz o ponto baixo. A gente introduz a agulha, pega a linha que está ali fora, nós vamos ter duas laçadas, né? E aí a gente vai pegar a terceira e vai passar no fio, nos aros, tá? Esse é o primeiro ponto. Lembrando sempre que a gente está trabalhando sobre o fio comprido, hein, gente? Esse fio curto aqui vai ficar aqui, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com ele, tá? Vamos novamente? Então, eu introduzo a agulha, pego a linha, pego novamente a linha e passo pelos 2 aros, de uma vez. Vamos de novo? Então, eu entro aqui na circunferência, pego a linha, desculpa. Fico com 2 laçadas. Pego a terceira vez a linha e passo pelos 2 aros, tá? Então, assim, quando eu ensino crianças, eu conto uma historinha para facilitar a memorização. Então, você entra em casa, certo? Pega o cachecol, põe o cachecol e vai embora. 1, 2. Então, de novo, vamos lá? Entra em casa, pega o cachecol, põe o cachecol e vai embora, tá? Vamos lá. 1, pegou. Tô com 3 na agulha, passo. De novo. 1, pego o fio, saio da circunferência, dou uma terceira laçada e passo dentro do primeiro e do segundo aro. De novo, vamos lá. 1, peguei o fio, trouxe ele para fora, lacei novamente e depois nós vamos contar quantos pontos já foram. E vamos de novo. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Então, assim, o ponto baixo é a agulha entra na circunferência ou no ponto, ela entra sozinha, ela tá presinha assim, mas ela entra sem nenhuma laçada. Ela entra. Aí ela pega a linha que tá lá. Aí que ela leva uma laçada. E a laçada tem que passar pelos 2 aros, tá? Esse é o ponto baixo. Vamos ver quantos pontos nós fizemos? Então, eu vou ensinar vocês a contar. Então, vou soltar um pouquinho aqui pra gente não perder aquilo que a gente fez. Então, vamos lá. A gente começou, vai estar meio tortinho porque eu fui fazendo, olhando na câmera e é mais difícil, né? Então, vamos juntos, olha lá. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 2 pontos a mais. Então, o que eu faço agora? Desfaço 1 e faço 2, tá?
Então, como saber o que é um ponto? Um ponto, vocês vão ver que, olhando de cima, ele é que nem um Vzinho. E olhando de lado, ele tem aqui, né, um pontinho de luz, vamos dizer. Tá? Opa. Tá bom? Bom, então, fizemos os nossos 10 pontos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar o fio curto e você vai entender por que o anel, a gente chama de anel mágico, tá? Vou soltar bastante aqui para a gente não perder o ponto, tá? Quando a gente puxa, olha o que acontece. Ele se fecha, tá? Ele se fecha e dessa forma, o que acontece? A gente fica com um furinho bem fechadinho, tá? Então, é isso que acontece. Então, agora a gente põe de novo a nossa agulha. Depois a gente vai esconder esse fio aqui. A gente põe de novo a agulha. E a gente vai fazer um ponto que a gente chama de baixíssimo. O que é o ponto baixíssimo? É você ir no primeiro ponto, que eu também vou mostrar aqui para vocês. O primeiro ponto que a gente fez, para começar, é esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. Então, a gente vai colocar a agulha nesse ponto, certo? E vamos ter duas laçadinhas em cima da agulha. O que nós vamos fazer? Vamos laçar a linha comprida, cuidado para não ficar laçando essa linha curta. Vamos laçar a linha comprida e vamos passar, tá? 1 e 2. E assim a gente fechou a nossa primeira circunferência, tá? É a nossa primeira volta, tem 10 pontos baixos. Atenção, gente, cada vez que a gente for fazer uma nova volta, a gente tem que fazer um ponto correntinha. Então, eu vou fazer o primeiro ponto correntinha. Ponto correntinha. O que nós vamos fazer agora? Em cada ponto, em cada dos 10 pontos que a gente fez, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó, esse aqui é o primeiro ponto onde nós vamos colocar 2 pontos baixos, tá? Então, se até agora a gente estava trabalhando dentro da circunferência, agora nós vamos trabalhar dentro do ponto, tá? Eu vou mostrar como. Então, vamos lá. Então, volta lá. Então, aqui nós vamos colocar. Então, é como se a gente estivesse entrando aqui de novo no buraco, só que a gente está entrando no ponto. Então, o ponto, quando você enfia a agulha, você tem que ver isso. Você tem que ver exatamente a letrinha V, tá? Você tem que ver isso. Cuidado para não trabalhar só numa, tipo, colocar assim, sabe? Ou assim. Isso também existe. Aliás, fica muito bonito. Mas no momento a gente está trabalhando com o ponto inteiro, tá? Então, põe aqui. Então, a gente entra, puxa o fio para dentro e quando sai, laça e passa 1 e 2. E vamos repetir no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar. 2 pontos. 1, saiu, laçou e puxou. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso pregadorzinho, lá, o nosso prendedorzinho, para marcar onde foi o primeiro ponto. Olha lá. A gente fez 2 pontos agora, né? A gente fez 1 e 2. Então, nós vamos colocar aqui um desse aqui, certo? Bom, então vamos continuar. A gente já sabe que a gente começou a segunda volta aqui, certo? Então, vamos lá. Próximo ponto é esse aqui. Esse aqui, que eu deixei bem abertinho para vocês poderem enxergar, tá? Então, aqui também vamos colocar 2 pontos baixos, olha lá. 1 e 2. Gente, é bem difícil mostrar isso, porque tá bem no comecinho do trabalho, é difícil mesmo, tá? No próximo ponto é esse aqui, tá? Eu tô tomando cuidado, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas eu acho importante a gente mostrar onde é que a gente tá trabalhando, tá? É aqui, ó. É aqui que a gente tá trabalhando. Se você olhar por cima, é aqui, tá? Então, vamos fazer 2 pontos aqui. Bom, então, só pra gente ter certeza, olha, vamos contar juntas, tá bom? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltam 2 para a gente fechar. Então, nosso último ponto é esse aqui, tá certinho, certo? Então, vamos lá. Mais dois últimos pontos. Desculpa, a minha coriza hoje me atacou. 2, certo? Bom, chegando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o nosso marcadorzinho, a gente tira e vai de novo fazer aquele ponto que a gente chama de ponto baixíssimo, ou seja, a gente introduz a agulha, certo? Pega o fio que está do lado de fora e, em vez de a gente laçar para fazer o ponto baixo, o que a gente faz? A gente desliza para dentro do outro aro. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Bom, agora a gente vai para a nossa terceira volta. A gente vai dar sempre uma correntinha. Agora, atenção, gente. A partir de aqui, o que nós vamos fazer? A gente não vai aumentar 2 pontos em cada ponto. A gente vai aumentar 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. Então, no primeiro ponto, nós vamos colocar 2 pontos baixos, tá? 1 e 2, certo? Então, a gente já pode marcar aqui que esse aqui foi o primeiro pontinho que a gente fez, certo? Bom, no ponto seguinte, um ponto só. 1. Tá? Agora, 2. 1 e... puxar mais um pouquinho. 1 e 2. No próximo, apenas 1. Tá? No próximo, 2. E por assim, sucessivamente, tá? 2 num e 1 no outro. Bom, eu já contei aqui 27 pontos. Então, para formar 30, a gente precisa fazer mais 3. Então, aqui vamos pôr 2 pontos baixos no mesmo ponto. E no último ponto, um ponto baixo. Tá? Então, a primeira volta que nós fizemos tinha 10 pontos. A segunda, como a gente pôs 2 pontos em cada ponto, ficaram 20. A terceira, como a gente colocou um ponto sim, um ponto não, os 2 pontos, a gente vai ter 30. Com isso, somamos 30, fechamos, né? Vamos lembrar, ó, para fechar, a gente só introduz a agulha, certo? Puxa a linha para fora e puxa para fora de novo. Esse aqui é o ponto baixíssimo. E agora, então, 1, 2, 3. Nós já temos três voltas. Nós estamos indo para a quarta volta. Nessa quarta volta e nas voltas pares, à exceção da segunda, que a gente dobrou, toda vez que for uma volta par, ou seja, a número 4, a número 6, a número 8, a número 10, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Não vamos aumentar nada. Tá? Então, se nessa volta tem 30, a gente vai fazer mais 30 pontos. Então, nós vamos começar sempre com uma correntinha, tá? Então, a gente vai. 1, vocês vão ter que fazer 30 pontos. 2, lembrando sempre o ponto baixo é 3. Eu vou dar um salto aqui, a gente se encontra lá no número 28. Bom, gente, estou aqui no ponto 28, 29 e 30, certo? Tá. Novamente, vamos fazer aquele ponto que a gente chama de baixíssimo, né? A gente introduz aqui, pega o fio, certo? E passa novamente, tá? Bom, então, na nossa quarta volta, a gente não aumentou nenhum ponto. Agora é uma volta ímpar, é o número 5, tá? Então, para começar essa volta, a gente vai fazer um ponto correntinha e novamente, gente, 2, vamos aumentando, né? A gente vai pôr 2 aqui no primeiro ponto, certo? E no ponto seguinte, um ponto. Então, a gente vai incrementando, né,
A gente vai aumentando só de um ponto não. Um ponto sim, um ponto não. Então, assim a gente vai fazer isso até terminar. Então, vamos pensar. Se nessa última rodada, nessa última volta, a gente tinha 30 pontos. E nessa agora, a gente vai aumentar um ponto sim, um ponto não, a gente vai ter que ter 45 pontos. Só que eu acho sempre muito aconselhável deixar marcadinho, né? Facilita pra gente deixar marcado onde a gente começou. Então, vocês vão até o fim fazer novamente 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. Sempre comecem, cada volta, depois de ter feito a correntinha, já começa com os 2 pontos, tá? Então, eu também vou dar um pulo aqui no vídeo e a gente se encontra lá. Bom, gente, cheguei aqui no 44, tá? Vou fazer o último ponto da volta, 45, certo? Lembrando que se na volta anterior a gente tinha 30 pontos e a gente foi incrementando um sim, um não, a gente tem que ter 45 nessa. Então, acabando aqui, eu vou fazer o que a gente sempre faz para terminar. Então, para terminar qualquer volta, é o ponto baixíssimo, tá? Quando eu coloco a agulha, puxo o fio, certo? E, novamente, é um ponto que desliza, tá? Bom, agora nós temos 45 pontos e estamos indo para a sexta volta. A sexta volta, como eu tinha falado anteriormente, as voltas pares, a gente não aumenta pontos, tá? Então, aqui, dessa vez, nós vamos fazer 45 pontos. Um em cada ponto, tá bom? Então, vocês podem fazer esse ponto e a gente já se encontra no finalzinho, tá? Lembrando que a gente começa sempre com um ponto correntinha, tá? Antes de começar, ponto correntinha. E aí vai um para cada um, tá bom? Então, façam um e a gente já se encontra no finalzinho. Então, gente, já estou aqui no ponto 40, tá? Vamos fazer mais 5 pontos, 41, 42. Lembrando que essa volta foi um ponto para cada um. 42, 43, 44 e o último ponto da volta 6 é o 45, certo? E como a gente sempre faz, ao terminar uma volta, a gente sempre faz o ponto deslizado, ou seja, o ponto baixíssimo, onde a gente só introduz a agulha, pega o fio e desliza novamente, tá? E assim a gente tem o nossa circunferência ficou bem bacaninha, hein? Agora, vamos usar a nossa tesoura, cortar o fio. Depois que corta o fio, atenção, olha, o fio tá aqui, certo? Nós vamos passar o fio novamente por esse aro, tá? E aí, puxar com vontade mesmo. Bom, então agora, como é que a gente faz com essa coisa, né? Esse fio de trás, a gente já pode cortar, porque vocês também devem ter feito isso. A gente tem que puxar ele com vontade para diminuir esse furinho do meio, tá? Eu já puxei o meu, eu vou só cortar, certo? E agora, esse fiozinho eu vou mostrar para vocês, né, usando a agulhinha, que é a agulha de tapeçaria número 14, eu gosto dessa porque ela tem um olho grande, tá? Bom, então como é que a gente pode esconder? Olha só, essa aqui é o lado do avesso, tá? Tanto que a gente acabou de cortar o fiozinho aqui. Então, olha, eu gosto de começar descendo, né, o fio, certo? E vocês podem fazer dos dois lados. Deixa eu colocar de um jeito que seja mais visual, tá? Então, a gente terminou aqui, vamos descer pra cá, certo? Vamos descer pra cá, vamos passar o fio aqui. E vocês vão escondendo, tá? Eu gosto de passar por aqui, ó. Tá? Vocês vão, a trama de vocês vão ver que tem sempre um pontinho que a gente vai, certo? E depois só puxar
quando a gente vê que tá bem escondidinho, só passar a tesoura rente e aqui está o nosso porta-copos. Certo, gente? Então, como vocês podem ver, ficou bem, a circunferência ficou boa, né? Não ficou com pontas. E é isso. Então, para aqueles que querem continuar, pode continuar. Vai fazendo e ela vai ficar bem grandona, até enquanto durar o seu novelo, tá? Dá para fazer tapetinho, dá para fazer, enfim, uma infinidade de coisas. Gente, espero que tenha sido útil esse vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto alto, que é bem parecido com o ponto baixo, mas vocês vão ver que tem uma laçada a mais, tá bom? Espero que seja útil, sobretudo, e não desistam. É difícil, o começo é bem difícil mesmo. Mas enfim, qualquer dúvida, voltem o vídeo, vejam lá como é que é aquele anel mágico e vamos em frente, tá bom? É isso aí. Um beijão, até a próxima.